Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a nossa primeira aula de PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ. Antes de começarmos, é importante destacar que esta é a primeira vez que a UFRJ cobra o PDI no seu concurso. E por esta razão, estamos gravando esse curso especificamente para o concurso UFRJ 2022. Ou seja, é um curso que está fresquinho. E o que você pode esperar deste curso? Este curso será eminentemente teórico. Vamos ler o PDI. Mas, Roberto, o PDI tem 400 páginas. Bom, mas será que as 400 páginas são relevantes? O meu trabalho é exatamente direcionar o seu olhar. Direcionar o seu olhar para aqueles pontos mais relevantes. É claro que você, concurseiro, você, concurseira, precisa ler todo o PDI. Você vai ler tudo. Mas eu vou direcionar o seu olhar para os pontos mais importantes. Porque muitas vezes, quando lemos, não sabemos exatamente o que destacar ali. Tudo parece importante, tudo parece relevante, principalmente quando você não tem um parâmetro. Porque, como eu disse, é a primeira vez que a UFRJ cobra o PDI. Então não há questões sobre o assunto. E como eu disse, esse curso será eminentemente teórico. Mas isso significa que não resolveremos questões? Não, não significa isso. Vamos sim resolver questões na nossa última aula. Então, eu darei todo o curso. A última aula será uma aula de resolução de questões. Questões elaboradas por mim, porque não há questões da UFRJ. Então, eu me comprometo a elaborar questões para que você possa verificar o seu aprendizado. Verificar se você realmente assimilou todo o conteúdo do curso. E para que você possa também ter uma noção de como esse conteúdo pode ser cobrado na prova da UFRJ, ok? Bom, então, na aula de hoje, trataremos do perfil institucional da UFRJ, que corresponde ao capítulo 1 do PDI. Bom, o capítulo 1 começa dizendo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é uma instituição que faz parte de maneira indireta da administração pública federal. É dotada de autonomia de gestão financeira, patrimonial e didático-científica, estando sujeita ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, em meio à sua atuação multicamp por todo o estado do Rio de Janeiro, além de pautada em seu caráter eminentemente público, gratuito, plural e diverso, fundamentos da liberdade de cátedra e de pensamento. Bom, neste primeiro parágrafo já temos aqui algumas informações relevantes, já destaquei algumas. Agora vamos esquematizar este parágrafo para que você o entenda perfeitamente. Bom, a UFRJ diz o parágrafo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma instituição que faz parte de maneira indireta da administração pública federal. Sim, a UFRJ é uma autarquia especial. Faz parte da administração indireta. E, como tal, goza de autonomia. Autonomia de gestão financeira, autonomia patrimonial e autonomia didático-científica. E o que significa dizer que a UFRJ tem autonomia? O que significa dizer que ela goza de autonomia? Isso significa que ela está no comando das suas decisões, está no comando das suas ações, no comando das suas atitudes. Isso é ter autonomia, tá? Quero chamar a sua atenção também para o chamado princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse princípio vai estar presente em todo o PDI, ele vai aparecer diversas vezes. E por essa razão, eu julgo que você deva dar especial atenção a ele. Ele está presente também no artigo 207 da Constituição Federal. Vamos falar especificamente sobre o ensino, vamos falar sobre a pesquisa e vamos falar sobre a extensão. Mas é importante que você entenda essa inter-relação, essa indissociabilidade entre eles, tá? Como eu disse, isso vai se repetir várias vezes. A UFRJ também tem caráter eminentemente público, gratuito, plural e diverso. E aí você poderia dizer, mas Roberta, há cursos na UFRJ que são pagos. Sim, por isso eu destaquei o eminentemente. Isso quer dizer que ela não é 100% gratuita, por exemplo. Não é 100%, ela é eminentemente gratuita. Então, em todas as universidades públicas há cursos que são pagos. E isso não viola nenhum princípio da universidade, tá?
E o fato de ser pública, gratuita, plural e diversa, essas qualidades são os fundamentos da liberdade de cátedra e de pensamento. Tá? Então é isso que precisamos ter em mente logo quando lemos o primeiro parágrafo do PDI. Além disso, a UFRJ apresenta missão, visão e valores. Precisamos saber qual é essa missão, qual é essa visão e quais são os valores da UFRJ. Isso é muito importante. A missão da UFRJ é contribuir para o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural da sociedade, por meio de suas atividades, adivinhe, de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a formação de uma sociedade justa, democrática e igualitária, em consonância com a nossa Constituição Federal, que defende também uma sociedade justa, democrática e igualitária. Então veja, nessa missão aqui eu destaquei palavras que são importantes. São importantes, então, por isso quis trazer um slide específico para que você possa imprimir, para que você possa ter isso em mãos sempre que precisar fazer uma revisão. Bom, além dessa missão, que é contribuir para o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural da sociedade, de que forma vai fazer isso? Por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a finalidade de promover uma sociedade justa, democrática e igualitária. Além dessa missão, temos também a visão da UFRJ. E qual é essa visão? Posicionar-se entre os líderes mundiais na produção de conhecimento e na formação emancipadora em diferentes áreas do saber. Veja que é uma visão bastante ambiciosa, né? Posicionar-se entre os líderes mundiais na produção de conhecimento e na formação emancipadora em diferentes áreas do saber, integrando-as de maneira a construir respostas para os inúmeros desafios do nosso século e destacando-se como um veículo transformador da realidade socioeconômica e ambiental. Como eu disse, uma visão bem ambiciosa. Destaquei aqui o que é mais importante dentro dessa visão, para que você possa prestar atenção a determinadas palavras, a determinados termos, tá? E quanto aos valores? Quais são os valores da UFRJ? Excelência acadêmica, liberdade de pensamento e expressão, responsabilidade social e ambiental, ética e transparência, diversidade, acessibilidade e inclusão social, autonomia universitária, didático-científica, administrativa e de gestão. Veja que muitos desses valores também estão em consonância com a Constituição Federal. Por exemplo, liberdade de pensamento e expressão, responsabilidade social e ambiental, ética e transparência, diversidade, acessibilidade, inclusão social, tudo isso está em consonância com a nossa Carta Magna. Então, os valores da UFRJ, muitos dos valores da UFRJ são valores também da Constituição Federal. Aqui eu não separei nenhum como mais importante, porque todos são relevantes, todos são muito importantes. Tá? Bom, há também no PDI o chamado Mapa Estratégico 2020 a 2024, e ele inclui os seguintes itens: missão, visão, sociedade, comunidade acadêmica, processos internos, infraestrutura e orçamento, aprendizado e conhecimento, eixos norteadores e valores. Desses itens, já tratamos da missão, da visão e dos valores. Vamos tratar dos outros agora, começando pela sociedade. Qual é o compromisso da UFRJ com a sociedade? Aliás, quais são os compromissos da UFRJ com a sociedade? O primeiro deles, reforçar o papel social e transformador do ensino, pesquisa e extensão. Como eu falei, isso vai se repetir muitas vezes ao longo das nossas aulas, porque é importante. Então, o primeiro compromisso da UFRJ com a sociedade é reforçar o papel social e transformador do ensino, da pesquisa e da extensão. Ampliar a divulgação do ensino, da pesquisa e da extensão. Criar programa de apoio e acompanhamento dos egressos, ou seja, uma vez que o aluno tenha concluído a sua graduação, a sua pós-graduação, para que ele não se sinta assim abandonado, perdido, e agora o que eu faço? Um dos objetivos, um dos compromissos da UFRJ é criar programa de apoio e acompanhamento dos egressos.
Assegurar a transparência nas noções da UFRJ. Falaremos mais sobre a questão da transparência, porque ela é muito importante. Fortalecer o aprendizado fora de sala de aula, oportunizando ações de extensão e de inovação social. Na universidade, em qualquer universidade pública, a questão da pesquisa e da extensão são muito relevantes, tá? Como eu disse, ensino, pesquisa, extensão. Ensino, pesquisa, extensão. Isso é muito relevante, isso é muito discutido, é uma preocupação constante da universidade, tá? Por isso, esses 3 itens vão se repetir tanto. Divulgar e fortalecer o SUS, incentivar ações de difusão científica e cultural, integrando as diferentes áreas de conhecimento de forma interdisciplinar e voltada para projetos estratégicos do país. Isso no que diz respeito à sociedade. Agora, quanto à comunidade acadêmica é aquela que envolve discentes, docentes, técnicos. Qual é o compromisso da UFRJ com a comunidade acadêmica? Estimular a mobilidade acadêmica interna nacional, fortalecer e ampliar a mobilidade internacional. É aquele intercâmbio entre alunos, professores de diferentes universidades, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Isso traz grande riqueza para a universidade em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento de pesquisas, tudo isso é muito relevante. Então, estimular essa mobilidade acadêmica interna nacional e internacional é muito importante, é um compromisso muito sério. Ampliar a integração das atividades de graduação e de pós-graduação. Então, integração entre as atividades de graduação e de pós-graduação. Muitas vezes, alunos da graduação assistem aulas na pós-graduação, assistem aulas no mestrado, no doutorado. Então, existe todo esse intercâmbio de conhecimento e isso é muito importante. Aumentar a quantidade de docentes, discentes e técnicos com experiência no exterior. Participar em projetos de colaboração nacional e internacional e formar redes de cooperação. Diminuir as taxas de evasão e retenção. Promover políticas de acolhimento e de permanência estudantil. Esses são os compromissos no que diz respeito à comunidade acadêmica. Agora, e quanto aos processos internos? De que forma a UFRJ pode melhorar os seus processos internos? Quais são os seus objetivos? Otimizar processos de aquisição, visando a eficiência, economia e padronização. Aperfeiçoar os grandes contratos da UFRJ. Aperfeiçoar a padronização de procedimentos administrativos e adotar normas de compliance. Aperfeiçoar o processo de importação de equipamentos e material de consumo. Implantar e disseminar a política de gestão de riscos. E, por fim, elaborar o código de posturas, de ordenação ou de uso urbano e predial. Essas são as formas de melhorar os seus processos internos, de otimizar os seus processos internos. No que diz respeito à infraestrutura e orçamento, os seus objetivos são concluir a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, implementar o Sistema Integrado de Administração de Serviços, SIADES, implementar o Sistema Integrado de Gestão, recuperar e preservar o patrimônio imobiliário da UFRJ, elaborar o novo modelo de planejamento e gestão orçamentária e, por fim, modernizar os sistemas de TIC e implementar a governança de dados. Esses são os objetivos no que diz respeito à infraestrutura e ao orçamento. Aprendizado e conhecimento. Então, no que diz respeito ao aprendizado e ao conhecimento, quais são os objetivos da UFRJ? Estabelecer política de desenvolvimento de servidores. Os servidores da UFRJ têm oportunidades de estudar, de se aperfeiçoar, de se desenvolver dentro da instituição. Isso é muito importante. Estimular a participação dos servidores em eventos universitários, que são muitos, veremos quais são esses eventos universitários, e também na produção acadêmica.
contribuir para o desenvolvimento de habilidades e atitudes dos servidores, com foco na UFRJ como cidade inteligente, estabelecer parcerias para a realização de ações voltadas para melhorar o nível de qualidade no desenvolvimento de servidores. E, por fim, estabelecer a política de saúde e qualidade de vida do trabalhador, incentivar e promover em conjunto com a prefeitura universitária a realização de eventos, palestras, seminários, encontros, etc., voltados para a segurança pública. Bom, e quais são os eixos norteadores? Quais são os eixos norteadores da UFRJ? Primeiro, busca da eficiência e constante transparência nos atos praticados pela gestão da universidade. Como eu falei, a transparência é muito importante e por isso falaremos especificamente sobre a transparência. Tá? Um segundo eixo norteador é a criação de um ambiente de confiabilidade com concentração de serviços e dados de grande importância em um único ponto. E terceiro, comprometimento com o papel social da universidade. Isso vai ser feito principalmente por meio da pesquisa e da extensão. Tá? Então, esses são os 3 eixos norteadores da UFRJ, também muito importantes. Por isso, não destaquei nenhum em detrimento dos outros. Todos são muito importantes. Bom, quais são as áreas de atuação acadêmica da UFRJ? Os pilares que sustentam a atividade acadêmica na UFRJ são ensino, pesquisa e a extensão. Esses são os pilares que sustentam a atividade acadêmica na UFRJ. Isso pode ser questão de prova. Guardem isso. Eles são marcados pela característica da multiplicidade e diversidade de áreas temáticas, sob as quais essas atividades se desenvolvem e que possibilitam um diálogo permanente e salutar entre os saberes. Vamos lá. Formas de ingresso. Como um possível aluno pode ingressar na universidade? A UFRJ, por decisão de seu conselho universitário, utiliza a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Sistema de Seleção Unificada, SISU, para o ingresso nos cursos de graduação presenciais, preservado o procedimento da etapa de teste de habilidade específica, THE, para os cursos específicos que o utilizam. Em cada curso, 50% das vagas são ocupadas na modalidade ação afirmativa, né? Aquelas vagas que são destinadas a negros, a índios, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, e 50% na modalidade ampla concorrência. O acesso aos cursos EAD é realizado por meio de edital elaborado pelo consórcio CEDERJ. Tá? Então, essas são as formas de ingresso. É importante que vocês leiam, releiam isso aqui, prestem muita atenção a essa informação. Bom, e quanto ao ensino? Quanto ao ensino, a UFRJ tem por objetivo, sempre que aparecer a palavra objetivo, meta, eixo norteador, tudo isso é importante. Coloquei aqui em vermelho. Qual é o objetivo? Veja, a UFRJ tem por objetivo assegurar a todos os discentes uma formação universitária emancipadora, que ofereça elevada cultura científica, histórico-crítica, tecnológica, artística e cultural, que promova o desenvolvimento da imaginação criadora e um sentido ético voltado para o bem viver dos povos. Maravilhoso isso aqui, né? Maravilhoso, realmente um objetivo e tanto. Nos diversos campi, a UFRJ tem cursos presenciais e à distância, no formato semipresencial. Nesses últimos, os discentes estão necessariamente atrelados a algum polo regional. Não tem aulas expositivas, mas tem algumas tutorias presenciais obrigatórias, notadamente referentes às práticas de laboratório, além das avaliações presenciais. Por isso que o ensino é semipresencial, porque algumas atividades são presenciais, precisam ser presenciais. Então, não é um ensino totalmente à distância. Há também tutorias presenciais e à distância opcionais, tá? Então, vamos lá. Então, graduação. O que temos na graduação? Cursos presenciais e cursos à distância. À distância no formato semipresencial.
ou seja, algumas atividades são obrigatoriamente presenciais. E na pós-graduação? Temos a chamada pós-graduação stricto sensu e a pós-graduação lato sensu. Qual é a diferença entre as duas? Na pós-graduação stricto sensu, as pós stricto sensu visam a formação avançada e aprofundada de profissionais qualificados para as atividades de ensino, pesquisa e inovação. São os cursos de mestrado, doutorado, mestrado profissional. Já as pós lato sensu são cursos de especialização, como por exemplo o MBA, aperfeiçoamento e residência médica ou multiprofissional. Tá? Então, esse aqui é o esquema da graduação e da pós-graduação. Quais são os cursos, tipos de cursos oferecidos pela UFRJ? Bom, e quanto à pesquisa? Falamos sobre o ensino, agora vamos falar sobre a pesquisa. A pesquisa, tanto na graduação como na pós-graduação, tem caráter bastante diverso na UFRJ, com geração e disseminação do conhecimento em diversas áreas do saber. Veja que esse é um dos objetivos da UFRJ, é disseminar esse saber na sociedade, resolver problemas sociais, né? Então, essa potencialidade é expressa de diferentes formas: teses, dissertações, artigos científicos, livros, produtos e processos inovadores, palestras, congressos, workshops, entrevistas, etc. Dessa forma, o conhecimento é disseminado. O conhecimento produzido na universidade é disseminado na sociedade. Bom, as atividades de pesquisa da UFRJ têm sido acompanhadas pela Câmara Técnica de Ética em Pesquisa. Destaquei essa informação. Vinculada diretamente ao Conselho de Ensino para Graduados, CEPEG. Também destaquei essa informação. Tendo como objetivo, olha a palavra objetivo aí de novo, tendo como objetivo promover o desenvolvimento da ética em todas as etapas da pesquisa, desde a elaboração do projeto, a captação dos recursos, condução, comunicação e impacto socioambiental, propondo políticas e ações educativas e assessorando a PR2 nas demandas relacionadas à ética em pesquisa. Compõe a estrutura da Câmara as seguintes subcâmaras temáticas: 1. Pesquisa com humanos. 2. Pesquisa com animais. 3. Integridade em pesquisa. 4. Biossegurança. 5. Biodiversidade. 6. Relação empresa-universidade. Ou seja, existe toda uma preocupação com a ética no que diz respeito à pesquisa. Você não sai pesquisando sem pedir autorização, por exemplo, às pessoas, aos sujeitos que vão participar da pesquisa, sem ter cuidado com os animais que vão participar da pesquisa, né? Então, há toda uma preocupação, toda uma responsabilidade com a integridade, com a ética na pesquisa realizada pela UFRJ. E no que diz respeito à extensão? A extensão também costuma ser a menina dos olhos das universidades, né? Veja, as ações de extensão são desenvolvidas em todos os campi e centros da UFRJ. As atividades devem envolver obrigatoriamente, destaquei o obrigatoriamente, a participação de docentes, técnicos administrativos em educação, discentes e setores da sociedade, formulando em conjunto projetos, cursos e eventos que atendam às demandas sociais e incorporem a produção dos saberes não acadêmicos e práticas pedagógicas inovadoras. Isso aqui, os projetos de extensão são uma forma de a universidade ter mais contato com a sociedade. Então, a universidade leva conhecimento para a sociedade e busca conhecimento da sociedade. Existe essa troca de conhecimentos não acadêmicos também, saberes não acadêmicos trazidos pela comunidade, trazidos pela sociedade. Isso é muito importante. Por isso que eu digo que a extensão costuma ser a menina dos olhos das universidades. Exatamente porque permite essa troca entre universidade e comunidade, sociedade. Sendo assim, a proposta da extensão universitária é permitir ao discente uma formação mais cidadã, que se ele está em contato com a sociedade, se ele está em contato com as demandas da sociedade, ele sabe por que ele está aprendendo determinados conteúdos e como usar esses conteúdos em benefício da sociedade. Então, isso permite uma formação mais cidadã e
possibilitar a interação com novas realidades que complementam as experiências vividas no mundo acadêmico, porque existe aquele conhecimento de sala de aula, mas existe o conhecimento da realidade. Uma coisa é você aprender no laboratório, outra coisa é você estar em contato com as pessoas, ouvir os problemas, tentar solucionar o que efetivamente acontece. Então a extensão permite exatamente isso, tá? Por isso ela é tão importante. Bom, as ações de extensão têm como característica básica o atendimento às 5 diretrizes definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras e ratificadas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE, número 7, de 18 de dezembro de 2018, Brasil 2018A. Estas são as 5 diretrizes. Quais são? Interação dialógica, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, interprofissionalidade e interdisciplinariedade, impacto na formação do discente e impacto na transformação social. Tudo que eu já havia explicado, né? Tudo que eu já havia explicado sobre essa interação entre o discente, o docente e a sociedade, né? Esse saber quais são as demandas da sociedade. Essa é a interação dialógica. Existe um diálogo entre eles, né? Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que eu aprendo na universidade é para ser usado, é para ser aplicado, né, nos problemas que a sociedade oferece. Interprofissionalidade e interdisciplinariedade, ou seja, envolve várias profissões, envolve várias disciplinas. É interessante, é isso que traz a riqueza do conhecimento, exatamente essa interação entre diversos conhecimentos, diversas profissões, diversas disciplinas. Impacto na formação do discente, claro, isso vai impactar muito. Uma coisa é você ficar aprendendo a teoria o tempo todo e não sair da teoria. Outra coisa é você vivenciar a prática e poder usar a teoria na prática, né? E transformação social. É claro que isso vai ocasionar uma transformação social. Então, esse é o papel da extensão. Bom, eventos de relevância. Eu falei que há vários eventos de relevância, né, na universidade, e isso possibilita a democratização do acesso. Faz com que mais pessoas tenham acesso à universidade. Há aquelas pessoas que pensam, por exemplo, que a universidade não é para elas. Não, a universidade não é para mim, eu não nasci para isso. Então a pessoa não conhece, não sabe o que é, não sabe quais são as possibilidades. E por isso a UFRJ promove determinados eventos exatamente para democratizar o acesso. Um deles é o Conhecendo a UFRJ. Veja, qual é o objetivo do Conhecendo a UFRJ? Contribuir para o acesso de discentes, sobretudo da rede pública, à universidade, por meio da divulgação e informação dos conteúdos de cada curso de graduação, suas interfaces, perfil do profissional e possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É uma ação que busca a democratização do acesso ao ensino superior. Com o Conhecendo a UFRJ, a comunidade universitária firma o seu compromisso em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Então é um evento muito importante realmente para que alunos, principalmente da rede pública, conheçam a UFRJ e entendam que elas também podem fazer parte daquele universo. Semana de Integração Acadêmica, o chamado SIAC. Objetivo: assegurar o espaço para a apresentação e a discussão dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na instituição, proporcionando assim a troca de experiências entre discentes de ensino médio, graduação e pós-graduação, docentes, técnicos administrativos em educação e a sociedade. Então veja, no SIAC são apresentados os projetos que estão em andamento na universidade, para que todos conheçam. Alunos de fora da universidade, alunos de dentro da universidade, docentes, técnicos administrativos, todos participam, para que todos conheçam os trabalhos que estão sendo realizados na universidade. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT. Objetivo: aproximar a ciência e a tecnologia da população por meio de linguagem acessível e meios inovadores. Acontece concomitantemente nos campi Duque de Caxias, Macaé e no Museu Nacional. O público é de discentes de escolas públicas da educação básica de todas as idades. Veja como isso realmente promove a democratização do acesso, né? O público-alvo
são sempre alunos, principalmente de escolas públicas, alunos de ensino médio, para que eles conheçam a universidade e queiram fazer parte desse universo. Ok? Então, esses são eventos de relevância. Bom, concluímos então a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido mais fácil ler o PDI dessa forma. Na nossa próxima aula trataremos de outros assuntos também relevantes, e isso até o final do PDI, e depois, como eu disse, faremos exercícios para saber se você realmente assimilou esse conteúdo. Até a próxima aula!